A história da vida na Terra é uma narrativa épica de ascensão e queda. Um registro de bilhões de anos, salpicado por pelo menos 5 cataclismos planetários de uma ferocidade inaudita, conhecidos como as extinções em massa. Nesses eventos, a vida não apenas foi reduzida, mas reescrita. A grande maioria das espécies sucumbiu às mudanças drásticas no clima, na química oceânica e na atmosfera. Neste panorama de aniquilação, o mistério se concentra naqueles seres vivos, ou linhagens, que não apenas sobreviveram a 1 ou 2, mas a 5 desses eventos apocalípticos. Esses organismos são verdadeiros fósseis vivos, cuja biologia e ecologia encerram as chaves da resiliência evolutiva. O animal que melhor representa essa sobrevivência milagrosa, e que ainda hoje habita as profundezas, pertence ao grupo dos peixes de nadadeiras lobadas, o selacanto. Dê like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar! A linhagem dos selacantos, ordem Coelacantiformes, apareceu pela primeira vez no registro fóssil durante o período Devoniano, há aproximadamente 400 milhões de anos, muito antes da existência dos dinossauros. Eram peixes comuns nas águas da Era Paleozoica. O Devoniano é conhecido como a Era dos Peixes, e é precisamente ao final deste período, há cerca de 372 milhões de anos, que ocorreu a primeira grande extinção, a do Devoniano Superior. Este evento, que se estendeu por vários milhões de anos, eliminou cerca de 75% das espécies, especialmente as marinhas. Os selacantos, já habitando nichos profundos e dispersos, conseguiram passar por este primeiro gargalo evolutivo. A sobrevivência dos selacantos a essa extinção é atribuída a 2 fatores principais. Primeiro, sua anatomia única. Possuem nadadeiras pares lobadas, carnudas e articuladas, que utilizam para se mover de forma similar aos membros dos tetrápodes, animais de 4 patas. Essa estrutura lhes permitiu ocupar e explorar nichos em águas profundas e acidentadas, onde as flutuações da superfície e a anoxia que assolaram as águas rasas durante a extinção do Devoniano não foram tão letais. Segundo, sua baixa taxa metabólica e sua ecologia de habitat profundo lhes permitiu resistir às mudanças abruptas. A linhagem continuou a florescer ao longo do período Carbonífero e do Permiano, adaptando-se ao supercontinente Pangeia e às mudanças atmosféricas. Seu verdadeiro desafio chegou com a segunda grande extinção, a do Permiano-Triássico, há aproximadamente 251 milhões de anos, a Grande Mortandade, que eliminou 95% da vida marinha. Para os selacantos, a chave da sobrevivência aqui foi a distribuição geográfica. Embora as espécies de selacantos de águas rasas tenham se extinguido, a linhagem persistiu em refúgios de águas profundas ou em ambientes que não experimentaram a anoxia oceânica total que matou a maioria da vida marinha. Sua capacidade de viver em águas com pouco oxigênio ou com ambientes quimicamente estáveis lhes ofereceu um escudo biológico. Ao entrar na Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros, os selacantos continuaram sua existência discreta. Tiveram que enfrentar a terceira extinção em massa, a do Triássico-Jurássico, há aproximadamente 201 milhões de anos. Essa extinção, associada a erupções vulcânicas massivas na província magmática do Atlântico Central, eliminou 80% das espécies terrestres e marinhas. A letalidade desse evento se deveu a rápidas mudanças climáticas, acidificação oceânica e aumento da temperatura. Os selacantos, já adaptados às baixas temperaturas, e a vida nas profundezas dos novos oceanos, formados pela ruptura da Pangeia, passaram com sucesso por essa crise, consolidando sua reputação como sobreviventes. O Jurássico e o Cretáceo foram um ponto baixo na história dos selacantos, com uma diminuição na diversidade de espécies, mas a linhagem sobreviveu o suficiente para enfrentar o cataclismo mais famoso de todos, a quarta extinção em massa, a do Cretáceo-Paleógeno, há 66 milhões de anos. O impacto do asteroide que eliminou os dinossauros, e 75% de todas as espécies, afetou gravemente os ecossistemas marinhos superficiais, mas teve um impacto muito menor nas profundezas oceânicas.
As espécies de selacantos que habitavam a zona batial, entre 200 e 2.000 metros de profundidade, se refugiaram da queda de cinza, da escuridão superficial que deteve a fotossíntese e dos tsunamis gigantes que devastaram as costas. Dê like, se inscreva e compartilhe. Após este evento, o registro fóssil dos selacantos parou abruptamente. Os paleontólogos acreditaram que eles haviam se extinguido junto com os dinossauros. Durante 66 milhões de anos, o selacanto se tornou o exemplo clássico de um grupo evolutivo que não conseguiu superar uma das grandes extinções. No entanto, no ano de 1938, um exemplar vivo foi capturado perto da costa da África do Sul. Uma descoberta tão impactante que foi chamado de fóssil vivo do século XX. Esta redescoberta demonstrou que o selacanto havia sobrevivido a 4 extinções em massa principais. Mas o selacanto não está sozinho. Outras linhagens compartilham essa incrível capacidade de resistência, ajudando a completar a história da sobrevivência. Os caranguejos ferradura, limulídeos, por exemplo, também são sobreviventes ancestrais que passaram por pelo menos 4 das 5 extinções, conservando sua forma corporal essencialmente inalterada há 450 milhões de anos. Sua armadura protetora e sua ecologia de alimentação no sedimento lhes ofereceu uma defesa formidável. A sobrevivência final que leva os selacantos e outros a serem contendentes ao título da máxima resiliência é sua capacidade de enfrentar a 5ª extinção em massa, a do Ordoviciano-Siluriano, que tecnicamente é a primeira no registro das 5 grandes. Esta extinção ocorreu há cerca de 443 milhões de anos e foi causada por um período de glaciação global e posterior aquecimento, eliminando 85% das espécies marinhas. Os selacantos ainda não existiam, mas seu grupo ancestral, os peixes de nadadeiras lobadas, Sarcopterygii, sim estavam presentes. No entanto, outras linhagens como os esturjões e seus parentes, e certas famílias de moluscos bivalves, sobreviveram a este primeiro grande evento, demonstrando que a sobrevivência não é apenas uma característica das espécies, mas uma qualidade intrínseca de certos planos corporais que são resistentes aos choques climáticos extremos. A chave de seu sucesso reside no que os biólogos chamam de estase evolutiva e a sobrevivência por indiferença. Estase evolutiva. Os selacantos mudaram surpreendentemente pouco ao longo de centenas de milhões de anos. Sua morfologia, forma e estrutura permaneceu estável. Isso não significa que não tenham evoluído, mas que seu plano corporal já era ótimo para o nicho que ocupam, as águas profundas e estáveis. Essa falta de mudança os protegeu dos riscos da especialização excessiva, que frequentemente condena as espécies quando o ambiente muda drasticamente. Sobrevivência por indiferença. Seus habitats profundos e oligotróficos, pobres em nutrientes, os isolaram dos piores efeitos das extinções em massa, que tendem a atingir com maior força os ecossistemas de superfície e os trópicos, onde a biodiversidade é máxima, mas a especialização é alta. Os selacantos não dependiam da produtividade fotossintética superficial que colapsou durante as extinções Cretáceo, Paleógeno e Devoniano. O esturjão e os tubarões, outros grandes sobreviventes, compartilham esse padrão. Os tubarões, Chondrichthyes, superaram as 5 extinções em massa, com a maioria de suas linhagens se extinguindo em cada evento, mas o tronco principal dos tubarões modernos sempre conseguia passar. Sua estrutura cartilaginosa, o que significa que seu esqueleto não se fossiliza facilmente, e sua fisiologia, adaptada a uma ampla gama de temperaturas e salinidades, lhes deu uma flexibilidade que as espécies mais especializadas, como os amonites, que se extinguiram por completo, não possuíam. Uma chave fisiológica crucial para esses sobreviventes da evolução é a homeostase fisiológica, um conceito que se refere à capacidade de um organismo para manter um ambiente interno estável, mesmo diante das flutuações e mudanças em seu entorno externo. Essa capacidade é vital para a sobrevivência em ecossistemas onde as condições podem ser extremas, mutáveis e, frequentemente, imprevisíveis. Somente assim
poderemos nos assegurar de que, no futuro, essas maravilhas da evolução continuem sendo parte de nosso planeta, enriquecendo nossa compreensão da vida e sua resiliência. Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!